Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu trago um abraço da minha família, trago um abraço de toda a família de Missões Mundiais. Sabe que nós somos como aí cerca de 1.800 missionários em muitos países no mundo, são 86 países, se eu não me engano, onde há um missionário que representa o amor dos batistas brasileiros, né, pelas vidas e pelas etnias, pelos povos mais distantes da terra. Um abraço de todos os nossos queridos missionários. Eu sou pastor, sou missionário, né, também sou pai de família, sou esposo, sou marido, né? Aí tenho a Carla, minha esposa, tenho 2 filhos, e sou missionário nas Américas. Nesse momento, eu coordeno o trabalho de cerca de 80 missionários que atuam em 20 países aqui no nosso querido continente. Deus tem feito muitas coisas, mas ainda há muitas coisas para fazer. E Ele só tem feito porque nós temos orado. Cada vez que a gente lembra de um missionário, cada vez que a gente ora por um país, cada vez que a gente ora pela Síria, pela paz mundial, Deus está agindo através da nossa oração, através da nossa intercessão. Eu vou compartilhar um pouco do que Deus está fazendo, mas nesse momento eu queria pedir ao Gabriel que me ajude para passar um vídeo rapidinho. Esse vídeo é uma retrospectiva, sim, rápida, do que Deus tem feito nos campos missionários, através da vida dos batistas brasileiros que estão lá, mas principalmente através da vida dos irmãos que ofertam com amor e que oram pela obra missionária. Senhor, 2017 foi um ano de desafios. Ouvimos o grito distante dos que eram impedidos de louvar. Vimos os passos de milhares fugindo de onde sempre havia sido seu lar. Guerras, crise econômica, política e social deixaram a todos nós irrequietos. Mas o que parecia tempestade, o Senhor nos mostrou como oportunidade. Era a chance de compartilhar a Tua palavra com os que tinham sede. Onde mais a solidariedade e o amor ao próximo eram tão necessários, se não em meio a milhares de famílias refugiadas? Daqui do Brasil, ouvimos o clamor de quem sofre por Te amar e respondemos: somos somos nazarenos. Uma geração inteira, seja onde for, América ou África, nesse exato momento, está aprendendo a ler, a escrever e a Te louvar, Senhor. Surdos na Ásia conseguiram ouvir a maior das vozes, a Tua. Nossos pastores tiveram o privilégio de lavar os pés daqueles que andam a proclamar as boas novas em meio a ameaças de perderem suas vidas. Igrejas foram abertas, missionários pisaram em campos fechados e muitas pessoas foram salvas. Celebramos 110 anos, nos alegramos pelos mais de 1.800 missionários que em Teu nome levam esperança aos 5 continentes. Mas, quando pensamos nos desafios de levar esperança a todos os povos, isso parece tão pouco. Tantos precisam de Ti, e de onde virá o socorro? Somente de Ti, Senhor. Põe a Tua mão sobre nós. Venha 2018, e somente através do Senhor possamos dizer: eu sou esperança às nações. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Pois é, Deus tem
chegado até os confins da terra. Deus podia fazer tudo sozinho, essa é a verdade, né? Mas Deus nos chamou, cada um de nós. Chamou alguns para ir, chamou alguns para interceder, chamou outros para ofertar de maneira especial, chamou outros para ir por pouco tempo, mas para fazer a diferença e para somar forças a um campo missionário. Deus chamou a todos nós para, de alguma maneira, possamos nos fazer representados no campo missionário. Eu vou pedir ao Gabriel que coloque a apresentação e passe para mim já o primeiro slide, por favor. Pode passar. Isso, obrigado. Eu quero, ao mesmo tempo que compartilho alguns testemunhos, pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 5. Nós leremos do 15 ao 20. Marcos, capítulo 5. Deus tem nos dado a oportunidade, meus irmãos, de atuarmos entre povos, famílias, comunidades em situação de vulnerabilidade. Marcos, capítulo 5, do 15 ao 20. Quando nós oramos no momento de intercessão pela Síria, pela paz mundial, os sírios hoje são as pessoas que estão no foco, no centro da atenção, no que diz respeito à vulnerabilidade. Um país em guerra significa que há famílias, há crianças em uma situação de vulnerabilidade. Nós, no nosso grupo aqui, também lembramos do Rio de Janeiro. E se nós pegarmos os números do Rio de Janeiro e do Ceará, Alagoas, nós temos números de guerra. Pessoas que são assassinadas, pessoas que são violentadas, crianças que são agredidas. Às vezes a gente tem a impressão que na América Latina, por exemplo, a força missionária ela precisa ser menor. Porque a gente imagina, puxa, já tem tanta igreja, né? A América Latina está cristianizada. Mas o fato é que a América Latina tem um dos piores indicadores humanitários do mundo. Na América Latina estão os piores números de violência contra a mulher. Na América Latina estão os piores números de violência contra a criança. Os piores números de homicídios, de assassinatos. Só na América Latina, cerca de 70 povos não alcançados. Sabe o que é um povo não alcançado? É aquele que ou nunca ouviu falar de Jesus na sua língua, ou aquele que até já ouviu falar, mas não tem crente na sua própria língua, do seu próprio povo, que possa evangelizar e discipular a outros. No mundo inteiro, estima-se que há cerca de 3.600 a 4.000 povos não alcançados. Se a gente fizer uma conta de toda a população mundial, mais de 7 bilhões de pessoas, se eu não me engano, cerca de 2/3 dessa população não confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus tem nos dado o desafio e a oportunidade, porque Deus é assim, Ele não mostra só o desafio, Ele mostra o desafio e já dá para a gente a oportunidade de atuar com pessoas, alcançar pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse texto que eu quero ler com os irmãos traz a história de um homem. Os irmãos já conhecem essa história, a gente vai relembrar. E era um homem que vivia numa situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade social, familiar, emocional, física, espiritual. Você pode acessar a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia em Marcos 5, a partir do verso 15, que diz assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. E quando Jesus estava entrando no barco,
O homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando através da sua palavra. Amém? Volta, por favor, Gabriel. Essa foto aqui, ela é uma foto de uma ação missionária na cidade de Medellín, na Colômbia. Eu acredito que os irmãos que participam do trabalho com a Cristolândia, seja aqui na Zona Sul, seja no centro de São Paulo, estão até acostumados com uma visão como essa, não é verdade? Pessoas na rua, pessoas frágeis, pessoas que sofrem violência. Lá em Medellín, segunda cidade mais importante da Colômbia, Deus nos deu o primeiro desafio. Milhares de pessoas vivem as ruas, vivendo nas ruas drogadas, passando fome, apanhando, longe da família, pessoas com 20 anos, longe da família, 15 anos longe da família, meninas menores de idade sendo exploradas sexualmente, travestis, homossexuais que se prostituem naquele lugar, mulheres que se prostituem naquele lugar. E no centro de Medellín tem uma rua que ela tem o apelido de Rua do Pecado. Uma rua muito tranquila, né? Quase nada acontece ali. Mas é uma rua com um dos maiores índices de tráfico de drogas, de consumo de drogas, prostituição, exploração sexual. Nessa rua, na Rua do Pecado, Deus nos deu a oportunidade. Lembra que eu falei? Deus nos dá o desafio e nos dá a oportunidade de abrirmos um espaço onde nós começamos um projeto que se chama PARE, Programa de Ajuda, Reabilitação e Esperança. E lá nós oferecemos comida às pessoas, nós temos ações de evangelismo na rua, e nós vamos ao encontro de pessoas como este homem. Pessoas como o seu Luiz, que foi uma das pessoas alcançadas pelo projeto. Seu Luiz estava quase 20 anos na rua, longe da sua família. E alguns dos nossos missionários passaram a conversar com o seu Luiz, o evangelizaram. Seu Luiz veio para o projeto, foi cuidado, aceitou a Jesus. Pode passar a próxima foto, Gabriel, por favor? Reencontrou a família, conheceu o neto que não conhecia, e agora o seu Luiz é um dos principais obreiros, colaboradores do projeto lá em Medellín, na Colômbia. Olha como é que Deus age na vida de uma pessoa quando nós nos dispomos a fazer o que Deus quer que façamos. Talvez a gente podia se perguntar, né? Tanta gente lá na Colômbia e tanta gente aqui no Brasil precisando de ajuda, por que é que vai missionário lá para a Colômbia? Por que é que vai missionário para ser sustentado lá na Colômbia? E não é barato sustentar o missionário na Colômbia, assim como não é barato sustentar o missionário em qualquer lugar. Porque quando a gente fala de barato, a gente precisa ter em conta o quanto vale a vida de uma pessoa como a do seu Luiz. E o quanto que o nosso orçamento familiar muitas vezes está comprometido com coisas que não agregam valor ao reino de Deus. Mas eu me lembro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer que nós precisamos ser testemunhas desde Jerusalém até os confins da terra. Jesus, para se encontrar com este homem gadareno, atravessou o lago da Galileia, ou o mar da Galileia. Passou por uma tempestade. O pessoal achou que ia naufragar. E quando chegou lá, a Bíblia diz que Jesus encontrou com um homem possesso por uma legião de demônios. O homem era tão violento que as pessoas tentavam prendê-lo com correntes, e ele arrebentava todas elas, vivia nu, gritando, vivia no cemitério, gritando, apavorando as pessoas, se cortando com pedras, se machucando, se ferindo, longe da sua família, longe da sua comunidade.
Aí eu me penso, quantos homens gadarenos existem nesse mundo que estão oprimidos, marginalizados e fadados a morrer sem conhecer a Jesus? Próximo slide, por favor, Gabriel. Se os irmãos lembrarem, no videozinho, a gente vai ver que mais de 16 mil crianças, neste ano de 2017, foram alcançadas pelo programa PEP. Não sei se você já ouviu falar no programa PEP. Programa de Ajuda, Programa de Educação Pré-Escolar, PEP. Só na América Latina, cerca de 8 mil crianças foram atendidas pelo PEP. PEP são salas, parecidas com salas de aula, onde crianças de 4 a 6 anos são alfabetizadas no seu idioma local e não apenas aprendem a ler, a escrever, mas aprendem a conhecer a Deus. E Deus tem feito maravilhas através da vida dessas crianças, que são os melhores missionários que eu já conheci. Na Venezuela, os irmãos têm acompanhado a situação da Venezuela, né? Nos últimos 2 anos não havia PEP. Então eles começaram a trabalhar. E apesar de toda a perseguição que existe hoje na Venezuela, é o país onde mais crescem as unidades de PEP e as crianças atendidas. Só neste ano de 2017, foram mais de 1.000 crianças atendidas pelo programa PEP. E esse slide aqui, ele está aqui porque as crianças comem durante as atividades. E hoje, meus irmãos, com toda a escassez de comida que há na Venezuela, muitas dessas crianças têm passado dificuldades para comer. Muitas dessas crianças só comem uma comida, digamos, decente, em uma das unidades do PEP. E a grande dificuldade nesse momento é que a inflação, que já passa dos 1.000 e tantos % ao ano, tem consumido o poder de compra das igrejas, das famílias. E hoje, muitas dessas crianças estão com dificuldades para comer, inclusive no PEP. Por isso eu deixo aqui um desafio para os irmãos. A partir de R$1 por dia, R$30 por mês, você pode fazer a diferença na vida de uma dessas crianças. Se você se interessar por isso, você pode me procurar depois do culto. Quem sabe Deus não é a resposta de Deus para uma oração que você tem feito de como participar mais da obra missionária e abençoar uma criança. Quando a gente fala de criança, é algo muito importante para a gente lembrar. Não existe criança não alcançada. Não existe criança não alcançada. Se o Evangelho de Cristo não alcançar o coração da criança, algo vai alcançar. As falsas religiões, o engano, a violência, a falta de esperança, a perspectiva errada de quem é Deus, vai alcançar o coração da criança. Isso serve para nós, serve para as nossas crianças, mas serve principalmente para aquelas que estão entre essas comunidades vulneráveis. Vou pedir ao Gabriel que passe o próximo slide. E eu vou sair um pouquinho da América Latina e vou para a Índia. Na Índia nós temos hoje, meus irmãos, cerca de 120 crianças, meninas, que são acolhidas por nossas casas-lares, que são casas onde acolhemos as meninas, e a grande maioria delas, se não todas, são vítimas de tráfico humano e de exploração sexual. Inclusive, exploração religiosa sexual. Porque entre as milhares de religiões que existem na Índia, há algumas que acreditam que homens terem relações sexuais com meninas produz bênçãos para a sua vida e para os seus negócios. Meninas que, muitas vezes, veem as suas próprias mães se prostituindo para conseguirem um meio de viver, né, de vencer os problemas da vida. E muitas delas têm uma perspectiva de que esse é o futuro delas.
Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, principalmente no versículo 16, 15 e 16, é que as pessoas, quando viram aquele homem transformado, elas tiveram medo. Elas ficaram com medo, e ficaram com tanto medo, que elas pediram para Jesus ir embora. Olha que interessante. Vamos dizer triste, né? Mas que interessante. Todo mundo conhecia aquele homem que tocava o terror no cemitério, assustava todo mundo, vivia se machucando. E aí, quando as pessoas foram ver o que tinha acontecido, ele estava sentado, não andava mais nu, agora estava vestido, estava no seu perfeito juízo, não estava mais perturbado da cabeça. E as pessoas, ao invés de se alegrarem por isso, elas ficaram com medo. E não apenas ficaram com medo, mas pediram para Jesus ir embora. Suplicaram, pediram a Jesus, pelo amor de Deus, vá embora. Sabe o que isso fala ao meu coração? É que muitos têm uma ideia errada de Deus, têm uma perspectiva errada de quem é Deus. E quem é que vai mudar essa perspectiva? Resposta, primeira resposta, o Espírito Santo, óbvio. E quem é que vai mudar essa perspectiva? A segunda resposta, somos nós. Porque para que eles ouçam a respeito de quem é Deus, nós precisamos anunciar. Não é isso que está lá em Romanos capítulo 10? Como eles vão ouvir se não há quem anuncie a mensagem de Deus? Quando eu olho para uma dessas meninas, meus irmãos, elas tinham todas as razões para terem uma perspectiva totalmente errada e odiar a Deus, que Deus é esse que permite que eu sofra, que eu seja explorada sexualmente. Que Deus é esse que permite que crianças morram numa guerra da Síria, como essa, por exemplo, que está aí. Que Deus é esse que permite que o meu filho, a minha filha, morra com a bala perdida no Rio de Janeiro, ou seja, vítima do tráfico de drogas. Uma vez eu ouvi uma mensagem, circulou pelo WhatsApp, uma entrevista com uma carnavalesca famosa no Rio de Janeiro, Dona Zica, talvez você tenha visto também, e ela se queixava a um repórter nesse vídeo. E ela dizia, olha, está acontecendo um problema sério na comunidade, na Mangueira. Está sobrando fantasia no barracão da Mangueira, porque as meninas viram Bíblia e não querem mais sambar. Vira a Bíblia quem se converte, quem vira evangélico, quem se torna evangélico. Elas estão virando Bíblia e não querem mais saber de desfilar no carnaval nas escolas de samba. E ela estava reclamando porque aquilo estava sendo um prejuízo para a escola de samba. Isso me traz à memória que uma das insatisfações do povo aqui era o prejuízo que Jesus estava causando. Jesus já chegou causando, porque expulsou a legião de demônios e saiu daquele homem, foram para os porcos, e os porcos, milhares de porcos se suicidaram e já causou um prejuízo danado. Mas será que a vida de milhares de porcos era mais importante da vida daquele homem? Claro que não. Nós, como cristãos, como crentes em Cristo, como igreja, precisamos causar prejuízo às obras do diabo. E é isso que nós estamos fazendo, representados pelos nossos missionários que estão lá na Índia. Essa jovem aqui, com esse papelzinho na mão, ela está mostrando com muita alegria um certificado de aprovação em uma universidade, lá na Índia. Ela quer ser enfermeira, se eu não me engano, e ela quer colocar a sua profissão, os seus dons, à disposição de Deus para abençoar outras meninas. Isso é bênção de Deus. Por causa da nossa oração, da nossa atuação como igreja, como missionários, meninas como essa têm a sua perspectiva de Deus transformada, de uma situação de violência, de uma situação de falta de futuro, para uma situação de esperança de futuro, e para uma experiência concreta do seu relacionamento com Deus. Cada vez que a sua oferta chega aqui no púlpito da igreja e é enviada para missões, é isso que ela produz no campo missionário. É isso que ela produz. Nós queremos estabelecer mais casas.
nós queremos cuidar de mais meninas, porque sabemos que um dia são essas meninas, as próprias indianas, que vão cuidar das suas próprias filhas e que vão mudar a realidade da sua comunidade. Aí, próximo slide, por favor, Gabriel. A gente fica pensando, né? Puxa, mas Deus não me chamou, talvez Deus não tenha me chamado para ir para a Índia, Deus não tenha me chamado para ir para a Colômbia, Deus não tenha me chamado para ir para a Síria. Nós não podemos entrar na Síria como missionários brasileiros, mas nós temos lá na Síria 3 missionários sírios, nossos missionários, seus missionários, que estão na Síria, nesse momento de guerra, evangelizando e cuidando de pessoas nesse momento. Olhe por eles. Um casal e uma outra pessoa, uma mulher, síria, estão atuando e levando a esperança nesse momento de guerra naquele país. Nós temos outros missionários que estão ali na Jordânia, no Iraque, que estão também trabalhando principalmente com refugiados sírios. Nós temos lá uma atuação dentro do campo refugiado, que tem mais de 130 crianças atendidas, filhas da guerra, filhas da imigração síria, por causa da situação do país. E nesse momento, meus irmãos, é um momento que a gente tem que orar, para que Deus dê coragem a essas pessoas, dê coragem a esses missionários, para que eles não retrocedam, para que eles sigam firmes, orar para que Deus levante mais obreiros, mais missionários. Quando eu olho para esse texto aqui, algo também me chama a atenção, que aquele homem agora transformado, salvo, liberto, queria seguir Jesus. Não é isso que está aqui? Ele foi lá e Jesus estava indo embora, porque Jesus é educado, ele vai embora. Não quer que ele fique? Ele não fica, não. Ele vai. E aí ele foi. E quando ele foi, aquele homem queria segui-lo, mas Jesus falou, não, não, fica aqui, vai lá para a sua família e fala para os seus parentes o que Deus fez por você e como Ele foi bom para você. E ele foi lá e falou. Às vezes, a gente fica pensando que a gente precisa de um grande preparo para anunciar a mensagem do amor de Deus. Que a gente precisa completar um grande curso de discipulado, que a gente precisa ser batizado, que a gente precisa de teologia, que a gente precisa de missiologia, de fazer um curso assim legal, de uma estratégia evangelística. Mas, meus irmãos, mesmo texto de Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, quando subiu aos céus, disse que nós receberíamos o poder para ser as suas testemunhas. O poder, o que Deus fez por nós, o que Deus fez por você quando você não o conhecia, o que Deus fez pela sua vida, do jeito que ela estava antes, sua vida sem Cristo, e agora como você está aqui, abençoado. Talvez você esteja passando por um problema, porque todos nós temos problemas, e todos nós passamos por adversidades nessa vida. Não tem vida perfeita, não tem mar de rosa, a gente chora mesmo, a gente sofre mesmo, mas a diferença é que nós temos um Deus que zela por nós, e que a resposta final não é desse mundo, mas a resposta final é de Deus. Só esse testemunho, ele já é uma arma poderosa para a gente chegar para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade, dizer, olha, eu também sofro, mas eu tenho a esperança de que as coisas um dia vão mudar, porque é Deus quem muda a história da minha vida. E aí, mais poderoso, olha só, que está aqui na Bíblia, mais poderoso que o milagre que Jesus fez naquele homem, totalmente perdido, foi o testemunho dele mesmo, desse homem. E a Bíblia diz que, não satisfeito, ele também saiu e foi até a região das 10 cidades anunciar a mensagem de Cristo, de Deus. Esses são 2 voluntários que foram à Colômbia, Medellín. Um foi lá para orar, foi para uma praça, e ele ficava com essa placa aqui, que em português e espanhol é a mesma coisa, queremos orar por ti. E ele foi orar.
E as pessoas que vinham, ele orava, um português mal hablado, um espanhol mal hablado, lá, um portunhol, e ele orava, e as pessoas choravam. As pessoas falavam assim, muitos falavam assim, olha, nunca ninguém fez isso por mim. Por que você está aqui? Nunca ninguém parou para me escutar, ainda que às vezes não entendia muita coisa, mas parou para escutar, não parou para orar por mim. Isso é fazer missões, meus irmãos. Porque muitos experimentavam naquele momento o amor de Deus de uma maneira prática, de uma maneira concreta e não só por palavras. Sabe como é que começou o PEP? O PEP hoje ele existe no Brasil e fora do Brasil. Ele tem aproximadamente, se não me falha a memória, cerca de 400 unidades espalhadas em 27 países. São 16 mil crianças por ano. Por ano. Sabe como começou o PEP? Aqui em São Paulo, em Heliópolis, por uma missão inglesa. Pastor Stuart. Ele foi plantar uma igreja dentro de Heliópolis e as pessoas perguntaram assim, pô, legal, vocês vieram plantar uma igreja? Pô, bacana, pô, legal. Mas responde para a gente aqui, ô missionário, vai ser mais uma igreja que só fala e não faz nada para mudar a realidade da nossa comunidade? Pergunta dura, né? Pergunta dura. Mas isso é o reflexo de muitas comunidades de fé, que muitas vezes estão olhando muito para dentro de si mesmo, para questões espirituais, e olham pouco para a comunidade que está ao seu redor. E ali surgiu o primeiro PEP. E hoje, cerca de 17 anos depois, nós chegamos ao número de mais de 1.600 crianças, 16 mil crianças, perdão, só fora do Brasil. Eu não tenho os números do Brasil. Marcos era uma criança que iniciou um dos primeiros PEPs no Paraguai, carinhosamente chamado de Marquito. E ele um dia falou para o pastor assim, ele tinha uns 5 anos de idade, ele falou assim, Pastor Carlos, eu quero ser pastor quando eu crescer. E o missionário falou, claro, Marquito, claro. Marquito vinha de um lar desestruturado, pais separados, sofria violência em casa, a sua mãe sofria violência, e depois que ele começou a frequentar o PEP, ela frequentou a igreja, começou a frequentar a igreja, os seus irmãos, e hoje a família toda está na igreja, na presença de Deus. O tempo passou, e no início de 2016, o Marquito, que já está um homenzão assim, homenzarrão, né, para ser o português correto, está no seminário se preparando para ser pastor. Olha que benção. Olha como é que a palavra de Deus, quando encontra um coração fértil, produz, se transforma na vida de uma pessoa. Como vale a pena investir na vida de todas as pessoas que Deus coloca diante de nós. Às vezes a gente ouve coisas dos nossos filhos, né, das crianças da nossa igreja, a gente acha que é, mas ali Deus já está tocando o coração para que elas sejam homens e mulheres de Deus e possam abençoar a outros que não conhecem a mensagem do reino. Ó, o de cá foi para lá para cortar cabelo. Eu acredito, pastor, que muitos já se envolvam com os trabalhos aqui, com a Cristolândia, com as campanhas, mas sempre tem espaço para mais gente, né, pastor Eli? Sempre tem espaço, né? Às vezes tem até espaço demais. Foi para lá para cortar cabelo. E aí, meus irmãos, a gente fica aqui pensando o que a gente vai fazer no campo missionário. Vai testemunhar como Deus foi bom para você, começa por aí, o que vier a mais é lucro. Então, você sabe, você é músico, vai ensinar música para criança que não pode pagar. Se você sabe fazer tinha umas tortas ali bonitas, um bolo ali, uma torta, não sei quem fez, parabéns quem fez. Está aqui quem fez? Aqui não. Está aqui? A irmã? Não, não. Aqui, a irmãzinha aqui, o irmãozinho ele também. Irmão, vai ensinar outros a fazer isso também. Vai abençoar, vai levar pronto para abençoar as pessoas. Ele foi lá para cortar cabelo. Fico imaginando, imagina a cena. Uma mulher que faz programa na rua, que sofre, que apanha, que não conhece a Deus, que se droga. Ela entra lá no projeto, lá na Colômbia, aí você está lá como voluntário. Você, minha irmã,
que sabe fazer unha, que sabe fazer uma chapinha. Não que você tenha chapinha, que todos os livros aqui são naturais, normal, lá em casa também. Mas aí a irmã pega emprestada com alguém, né? Pega emprestada com aquela irmãzinha que faz. E aí já pensou, você lá, fazendo lá a chapinha no cabelo de uma dessas mulheres, fazendo a chapinha no cabelo de um travesti que se prostitui na rua, fazendo a chapinha no cabelo de uma menina menor de idade, fazendo a unha dela, fazendo a unha dele, e podendo naquele momento falar assim, olha, como Deus é bom para mim, e esse mesmo Deus que é bom para mim, Ele também é bom para você. Eu não sei fazer unha, acho que o pastor Eli também não sabe. O Chico não sei se sabe ou não, não tem problema se souber. Mas, meus irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, quando eu olho para essas pessoas, são pessoas que têm acesso onde nós não temos como pastores. Como é que eu vou fazer o cabelo de uma mulher dessa? Não pega bem. Qualquer mulher não pega bem, a menos que fosse a minha profissão. Como é que eu vou fazer a unha de uma menina dessa que foi abusada? Não pega bem. Mas a irmã pode fazer isso. E além de pegar bem, vai criar uma identificação, e a pessoa vai abrir o coração, e você vai poder falar de Jesus para ela de uma maneira diferente que o púlpito fala. O púlpito fala, mas tem as suas limitações. A sua vida fala muito mais que o púlpito. A vida do pastor fala muito mais que o púlpito. Próximo slide, por favor, Gabriel. Sabe o que acontece? Assim como o exemplo desse homem gadareno, quando nós entendemos, olha que coisa linda esse texto para mim, assim como outros, mas esse texto é lindo, porque aquele homem, um homem que tinha uma vida totalmente perdida, se encontrou com Jesus e agora ele entendia que ele tinha algo para fazer. Aí Jesus olha para ele olha para Jesus, Jesus não deixa ele ir junto, ele vai fazer aquilo que Jesus mandou. A gente não canta, né? Jesus, quero te seguir, quero te servir. Isso é lindo e a gente tem que cantar mesmo, tem que louvar a Deus, adorar a Deus através do louvor. Mas aquele homem foi fazer o que Jesus mandou. Ele testemunhou. E a Bíblia diz que as pessoas ficavam admiradas. Sabe, se a gente olhar no mapa, depois você olha com calma. Esse lugar aqui, né, em Gadara, onde é esse homem gadareno, ou gesareno, às vezes mudam o termo em português, é a região de conflito lá que os irmãos estão vendo hoje na televisão. É lá pertinho de Damasco, é lá na fronteira com a Síria, com a Jordânia, é lá que a chapa está quente lá. A Bíblia diz que esse homem saiu do meio da sua família e foi às 10 cidades, que eram 10 cidades que estavam ali ao redor. E sabe que uma dessas cidades, que se chama Damasco, foi onde o apóstolo Paulo, assim que ele caiu do cavalo, ele se encontrou com um grupo de seguidores de Jesus, está lá em Atos. Se eu não me engano, capítulo 13, mas me perdoem que me fugiu o capítulo agora. Se encontrou com seguidores de Jesus. A Bíblia não diz que foi esse homem, mas eu creio no meu coração que pode ter sido testemunho desse homem. Na mesma região, agora ali na Turquia, a gente pode ver aqui a foto de iranianos que estão dando uma profissão de fé para se batizarem no mar da Turquia. Na mesma região. Aí me lembro, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha que benção. Muitos desses iranianos aqui, e no Irã, o Irã é um país que persegue os cristãos, você não pode falar de Jesus abertamente, as pessoas não podem mudar de religião. Muitos foram e ainda são alcançados pelas Bíblias e Novos Testamentos que nós temos enviado ao longo desses 10 anos. Os irmãos lembram lá no vídeo? Mais de 720 mil Bíblias e Novos Testamentos foram enviados para o Irã, foram enviados para a China e foram enviados para outros países no Oriente Médio ao longo desses 10 anos.
Sabe quanto custa uma Bíblia para ser enviada para lá? R$40. R$40. Qualquer lanche sem vergonha do McDonald's está 30. Não é? Mas aí fica tranquilo. Tem missionário que fala assim, não vá no McDonald's e pega o seu dinheiro e oferta para missões. Fala diferente. Vá no McDonald's. Coma um bom lanche, gostoso. Lá, aquele lá, tem ótimos lanches lá. Mas leva uma nota de 100, paga com a nota de 100. Aí você pega o troco e oferta para missões. E a sua oferta vai fazer diferença no campo missionário. A gente quer mandar mais Bíblias para lá. Para terminar a minha palavra, um califa, que é um líder muçulmano religioso no Irã, uma vez pegou um livro, a Bíblia, e ele foi num programa de TV dar um testemunho. E ele falou assim, olha, irmãos, cuidado com esse livro. Esse livro é um livro amaldiçoado, é um livro que afasta os fiéis do caminho de Alá. Esse livro deve ser queimado, deve ser destruído. Se você encontrar um livro desse, joga fora, traz para mim. Mas cuidado, não leiam esse livro, isso aqui é um perigo. Como curiosidade, a curiosidade em qualquer país, língua e nação, sabe o que aconteceu? Todo mundo foi correr atrás para saber o que tinha nesse livro. Os muçulmanos todinhos foram atrás. E, meus irmãos, muitos muçulmanos têm se convertido a Cristo, têm entregue a sua vida a Cristo, porque têm encontrado as palavras de salvação neste livro. A gente não pode ir para o Irã, mas a gente pode enviar uma Bíblia. A gente não pode ir para a Síria, mas a gente pode sustentar o missionário que está lá com a nossa oferta. A gente não pode ir para a Índia, mas a gente pode apoiar o trabalho que está sendo feito com essas meninas. A gente talvez não possa ir para a Colômbia, mas a gente pode apoiar. Venezuela é um país que nem a embaixada, o consulado brasileiro recomenda que nenhum brasileiro vá, mas a gente pode, através da nossa oferta, fazer diferença na vida de uma dessas crianças. Mas talvez Deus também esteja te chamando para ir. Vá nas suas férias. Use o que você sabe fazer de melhor num campo missionário. Estava comentando hoje com o irmão, que me perdoa, me esqueci o nome do irmão aqui, Paulino. É mais barato ir para o Uruguai do que para Fortaleza. E lá no Uruguai nós estamos plantando 2 igrejas. Quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos, fale com Deus. Deus, eu quero orar para que Deus possa fortalecer o nosso coração. Talvez você já seja uma pessoa ativa na obra missionária, que Deus continue fortalecendo sua vida, fortalecendo o seu coração e fazendo com que você possa mobilizar a outros. Mas talvez o seu coração esteja ocupado demais, distraído, você acha que tem muitos problemas e tem que resolver tudo antes de se envolver mais com a obra missionária. Não se preocupa com isso não. Deus resolve isso para você. Se você quiser, faça uma pergunta a Deus, Senhor, diante de tantos desafios, o que eu posso fazer? Tenha coragem para fazer essa pergunta, porque se você fizer de coração, Deus vai responder para você. Eu queria orar consagrando as nossas vidas nesse momento. Pai amado, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é bom. O Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos, mais do que precisamos. E ainda que tenhamos adversidades e problemas, ó Deus, não se compara a perseguição que a Tua igreja vem sofrendo, não se compara às milhares de crianças que são, ó Deus, que sofrem com tanta violência, não se compara às famílias que não conhecem ao Senhor, que estão enganadas, cegas, não se compara, ó Deus, àqueles que sofrem porque não experimentaram ainda o Teu amor. Olha para nós, Pai, com bondade e misericórdia, e nos ajuda a exemplo deste homem gadareno, Pai, anunciar o quanto o Senhor tem sido bom para nós, e o quanto o Senhor tem tido misericórdia de nós. Senhor, siga fortalecendo as ações missionárias desta igreja, siga fortalecendo o coração de cada um dos Teus filhos que está engajado, Pai querido, em levar a Tua mensagem de esperança àqueles que não Te conhecem.
Mas, Pai, acorda o que está dormindo, desperta o que está distraído, Senhor. Nos ajuda a reorganizarmos a nossa agenda, o nosso orçamento. Nos ajuda, Pai, a ter amor pelas almas a tal ponto de investir nossos recursos humanos, financeiros, na Tua obra, Pai. Seja aqui na Cristolândia, em Parelheiros, seja na Cristolândia, no centro da cidade, seja em outras missões que esta igreja tem, Senhor, mas que também, ó Deus, o Teu amor, através da vida dos Teus filhos desta comunidade, possa também chegar à Colômbia, chegar à Venezuela, chegar à Índia, chegar à Síria e até os lugares mais distantes da terra. Levanta desta igreja, Senhor, mais pessoas vocacionadas como o Senhor tem levantado. Levanta, Deus, missionários, missionárias que possam, de alguma maneira, somar forças àquilo que tem sido feito aqui, nesta comunidade, aqui, Senhor, na Zona Sul, e também, ó Deus, pelo nosso Brasil afora, e até, ó Deus, a última etnia que ainda não ouviu falar do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Eli, que o Senhor siga conduzindo e abençoando a vida do teu servo, à frente desta comunidade. Que o Senhor abençoe a liderança desta igreja, que o Senhor abençoe cada ministério aqui desenvolvido, para que esta igreja siga sendo luz e siga sendo a representante da Tua palavra, da Tua mensagem de esperança nesta comunidade. Assim nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.